Amados irmãos e irmãs de jornada, mais uma vez, namastê. Gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade desse encontro maravilhoso, onde todos podemos ceiar a luz que está em nossos próprios corações. Nós mesmos, em Teu nome, colocamos esse banquete, não só por nós presentes, não só por nós encarnados, mas por todos que aqui acolhem, todos que aqui vêm, mas que isso possa se estender também para além dos muros do lar de Frei Luís, chegando aos ambientes de dor, de sofrimento, de ignorância, pois são nossos irmãos necessitados, mais necessitados do que nós. Em outros momentos aqui, meus irmãos, aqui mesmo, nessa mesa, nesse trabalho, eu fui induzido a falar sobre a necessidade que nós temos de nos impor à matéria. A matéria tem um princípio, uma propriedade chamada inércia, que é o que causa estagnação, o que cessa o movimento. E é claro que o espírito envolto de matéria reduz as suas vibrações. Quem aqui tem lido os livros de Chico Xavier, ou mesmo aqueles que viram Nosso Lar 2, vai ver que no início os espíritos reunidos estão tremendamente preocupados e com medo de vir à matéria, porque lá estão lúcidos dos seus equívocos, do que precisam mudar, mas sabe que ao vir à matéria, a inércia vai fazer com que aquilo que eles já adquiriram quando fora da matéria, aquela lucidez de quem são, os valores reais que nós necessitamos para nos sentirmos realmente vivos, fluindo a água da vida, felizes e vivendo a lei divina, vai ser tolhido pelas vibrações, pela inércia da matéria. E a gente precisa se impor. Uma forma de fazer isso é a prece. Mas é impossível você manter-se em prece permanentemente no dia a dia enquanto você está na matéria. Ninguém pode ininterruptamente estar em prece. A prece é muito salutar e é uma bênção em momentos críticos, mas você não pode se manter em prece o tempo todo, porque há os afazeres da vida, há os dramas a serem vividos, e você não pode fazer isso. Eu penso que uma forma de manter uma prece constante é viver o Evangelho, porque não há um instante que não temos oportunidade de vivê-lo, mais do que numa prece pensar e falar e sentir, vivê-lo, alinhar os corpos materiais que nós temos, alinhar o mental, alinhar o sentimento, alinhar o corpo físico e fazer vibrar a matéria com a voz e com o ato. A neurociência vem nos ajudar a compreender o que a espiritualidade já conhece há muito tempo, mesmo antes de Kardec no Oriente. A neuroplasticidade de nosso sistema nervoso central, o cérebro. O nosso cérebro, ele se adequa àquilo que nós, como espíritos, pretendemos realizar, aprender, fazer, nos tornar. O nosso cérebro obedece à nossa vontade, aquilo que nós direcionamos. Ninguém se torna um médico ou um engenheiro, ou mesmo aprende a dirigir, sem que esse cérebro passe por essa neuroplastia. No momento que você vai fazer uma atividade ou aprender alguma coisa que ainda não é seu, não foi ainda aprendido, pelo menos nessa existência, no momento que você se esforça por aprender e praticar, seus neurônios instantaneamente começam a fazer novas ligações. Lembre-se, cada neurônio se liga a outros neurônios pelas sinapses. Parece até raízes, não é isso? Quando a gente vê em imagens, parece raízes. E no momento que você começa a fazer uma atividade, e os neurônios percebem que aquela estrutura que existe não é o suficiente para que você possa realizar aquilo que você pretende, da forma mais fácil e de mais eficiência, os neurônios começam a fazer instantaneamente novas conexões. Muda a conexão com outros neurônios para que você tenha mentalmente a facilidade de agir e aprender aquilo que você se pretende. Isso também funciona para a questão do espírito.
viver o amor, a compaixão, o respeito, a humildade, falar dessas coisas, se sentir, também sofre esse efeito. E nós precisamos, ao vir a matéria, essencialmente impor a matéria o que somos como espíritos, aquilo que já compreendemos como os valores verdadeiros, aquilo que são a vivência das bem-aventuranças, e que ao vir a matéria, por nos contentarmos e cedermos à inércia da matéria, a gente perde. A compulsão também desenvolveu conexões neurais novas, inadequadas e prejudiciais a nós, sim, mas o cérebro estava obedecendo ao que você queria. Então, o viciado em jogo, ele não tem só uma estrutura mental, neural, adequada para que ele pratique o jogo, seja lá qual for, de carta ou um jogo de aposta, ele formou, mas ainda existe um outro detalhe que ainda cria maior sofrimento e maior prisão. Há uma química nesse meio. Há uma reação química nesse meio, para falar a verdade, nós somos viciados nessa química. Aquele que é viciado em jogo, na verdade, ele é viciado em adrenalina. O que ele busca é a adrenalina da experiência. A ideia de perder ou ganhar muito é que vale, porque aquilo produz adrenalina. E a adrenalina faz a gente se sentir mais forte, mais vivo, a mente funciona mais rápido. Quem aqui não passou pela infância no momento de medo? Em que saiu correndo com medo, se cortou e só vai sentir dor depois que você estava seguro em casa. A ação da adrenalina tem um papel importantíssimo em nós, na proteção de nosso corpo, de nossa vida. O corredor, o atleta que corre longas distâncias, tem um certo vício em endorfina, porque o exercício físico produz endorfina, que dá um barato, faz com que você lide melhor com o estresse, com as dificuldades, as coisas ficam mais leves. Para a verdade, os dois hemisférios cerebrais trabalham em mais harmonia, porque a endorfina atua no corpo caloso, que liga os dois hemisférios, e essa harmonia dá um prazer, uma sensação muito boa. Então, na verdade, somos dependentes químicos dessas substâncias, mas as produzimos de forma negativa, de forma prejudicial, e às vezes altamente destrutivo. Quer ver um exemplo? A balinha da rave. A balinha da rave. O que ela produz em nosso cérebro? Uma alta dose de ocitocina. Que hormônio é esse no corpo? É o hormônio da afetividade. Quando a gente está apaixonado, amando, a gente está cheio de ocitocina. Mas é uma produção natural. Você está vivenciando aquilo com relação ao outro, mesmo que seja paixão, mesmo que seja a parte mais, digamos assim, mais baixa da vibração de amor. E aí, infeliz irmão ou irmã na balada, faz uso da balinha. Aquilo produz uma grande quantidade de ocitocina em seu cérebro. E aí, vemos, infelizmente, deprimentemente, um irmão ou uma irmã abraçado a uma árvore, roçando numa árvore, numa pedra, dizendo-se completamente amante e apaixonado por aquela pedra, por aquela árvore. É uma visão terrível e falsa. É a ocitocina em seu cérebro que está fazendo ela viver aquela paixão arrebatadora. Mas é falsa e não é verdadeira. A finalidade da ocitocina seria você, espírito encarnado, vivendo um momento de amor, e aí a ocitocina vem para que o teu personagem entre na vibe do espírito, e não ao inverso. Todo momento que você ama na tua jornada, teu filho, tua esposa, a ocitocina produz em seu cérebro para que seu personagem esteja conectado, vivendo isso, que é do espírito. Então, é a imposição do amor ao personagem. Mas aquele que faz uso da balinha e que produz isso de forma artificial, faz com que o nosso organismo tome uma posição. Não produza mais ocitocina. Já tem em excesso. Não precisamos produzir ocitocina. Já há um fornecimento em excesso. E aí, aquela produção necessária a todos nós fica atrofiada. No momento que aquela pessoa não está usando a balinha e ela não usa 24 horas por dia, a parte afetiva dela vai a zero. Nem aquela relação simples, cotidiana, de amar um bichinho, de amar alguma coisa, ela perde,
porque ela atrofiou a fonte natural de ter o quê? A ocitocina, que é uma correspondência, um reflexo no personagem de uma coisa que o espírito está vivenciando. Mas aí a pessoa faz aquilo de forma artificial, o organismo atrofia a capacidade de produzir aquilo. E aí, como ela não está usando aquilo o tempo todo, no momento que ela não está usando, a afetividade vai a um zero insuportável. Você imagina a capacidade de não ter afeto nenhum, nada. Olha que a gente vive ele de forma doentia, né? Nós, infelizmente, pela nossa ignorância, nosso atraso, vivemos essa afetividade de forma doentia, mas a vivemos. E temos altos e baixos. Temos aquele momento que vivemos de forma inadequada, mas temos um momento que o espírito consegue vencer um pouquinho e é aquele amor desinteressado, é compaixão, é a dor do outro, é querer ajudar o outro. E isso contrabalança. E isso é que nos mantém equilibrado. Mas aquele que foi a zero na capacidade de qualquer sentimento de afetividade, a vida fica insuportável. E viver perde o sentido completo. E alguns preferem cultivar a ideia da destruição, como se pudessem, ao destruir o corpo, deixar de existir. Já sabemos que não. Então precisamos impor ao corpo, ao nosso personagem, o que é do espírito. É isso que nos faz vivo. É isso que dá sentido à vida. Foi isso que os grandes irmãos e irmãs inspiradores mostraram. Viviam na matéria aquilo que era no espírito. E nos encanta a todos quando a gente vê as histórias. Por quê? Porque está na nossa natureza essencial viver aquilo, mas ainda não vivemos. E ao olhá-los, choramos, ficamos apaixonados por aquilo, porque é uma coisa que viemos aqui viver e ainda não conseguimos. Mas o projeto é assim mesmo. Você vem vencer a matéria aos poucos. Sejamos felizes e gratos agora, porque já estivemos em estado muito mais ignorante, já estamos interessados. O nosso espírito já começou a acordar um pouco e começou a fazer sentido valores que na Terra, para muitos, não faz sentido, porque não é ter, não é possuir, não é dominar. Para nós, que já estamos saturados de viver e aprisionados na inércia da matéria, a gente já está buscando o que é do espírito, o que é necessário, o que faz sentido à vida, o que nos dá as bem-aventuranças. As pessoas normalmente, quando me abraçam na sala, perguntam assim, é de praxe, né? Como é que você está, Odilon? Eu sempre respondo dessa forma, se eu não estiver melhor, a culpa é minha. É irônico, uma forma de responder irônica, mas é a verdade, não é? Não é o que a espiritualidade nos ensinou? Tudo que me acontece desagradável não é culpa de quem quer que seja, de circunstância nenhuma. É minha. E se ela não me agrada, mas é boa para outro, talvez seja a minha capacidade de ver como aquilo é benéfico para mim. Sabe o que eu estou fazendo comigo? Neuroplasticidade. Toda vez que alguém vem me abraçar, que pergunta, se eu não estiver melhor, a culpa é minha. Não só falando, sentindo. Para que eu já comece a me programar de tanto falar e sentir, para quando alguma coisa acontecer, desagradável, seja quem é que trouxe, eu falo, opa, isso é tudo meu. Esse infeliz irmão acabou de criar para ele esse problema para ele resolver com a consciência dele. Mas sou grato porque é a oportunidade de eu me ver, de eu me olhar e de modificar aquilo que ainda permite que eu esteja diante disso, passando por isso. Isso é neurolinguística. Falar a verdade e senti-la vai imprimindo no cérebro o quê? A ideia de que os neurônios precisam se conformar e se estruturar para que aquilo seja fácil, prático. Perdoar também produz isso. Você sabia que o nosso coração tem neurônios? Existe uma quantidade imensa de neurônios em nosso coração. Não é uma questão só do cérebro, não. Diz que o coração pensa, vê melhor. Os orientais nos falam que a sede da alma não é o cérebro, é o coração. Existe um nível de consciência no coração que vê direto, sem os artifícios, sem as variáveis equivocadas do intelecto, que é muito humano e está muito voltado para as 3 dimensões do mundo e para os valores equivocados do mundo. O coração é mais direto. A gente já percebe isso, não dá valor. A gente está diante de uma pessoa que vem sorrindo para você, para te dar parabéns pela sua promoção. Nossa, meus parabéns, eu estava orando por isso. Quem não teve a experiência de sentir que o que ela estava falando não era muito bem o que você estava sentindo aqui?
Ou então aquela colega que fala assim, nossa, você ficou tão linda com esse cabelo, com esse vestido. Quem não foi capaz de perceber que o que ela falava e demonstrava no rosto não condizia com alguma coisa que você sentia? Quem está vendo é o coração. O intelecto está vendo um sorriso, ouvindo a palavra, mas o coração está sentindo o cara irradiando na verdade enquanto ela fala aquilo. Olha, não estou julgando ninguém aqui não, tá? Não estou criticando quem é assim, não, porque nós somos assim, todos nós de um jeito ou de outro, no momento ou de outro. São parâmetros para referência, para raciocínio, para escolhas. Então vamos fazer valer uma forma de a gente aumentar o nosso padrão vibratório. Uma das formas, né? Respeito e compaixão. Respeito e compaixão eleva o padrão vibratório. Porque é um derivado do amor. Vamos aqui lembrar uma experiência que nos deixou, um testemunho, um de tantos milhares de testemunhos que o querido Chico Xavier exemplificou, porque ele era uma prece viva. Além de fazer prece, ele era uma prece viva. Em cada momento, em cada relação, em cada experiência vivida, ele era uma prece viva, vivendo o evangelho de amor e verdade do Mestre, o tempo todo. Então, conta-nos uma história em que Chico Xavier, na cidade de Uberaba, existia uma senhora que tinha a alcunha de Maria Boneca. Era alguém com demência, uma louca pacífica, como a gente já conheceu em tantos lugares por aí. Uma irmã espiando, não é? E ela era chamada na alcunha de Maria Boneca porque ela carregava um boneco que ela julgava em seus delírios um filho. E andava pelas ruas com aquela boneca. É claro que no meio de nós ainda tão imperfeitos, existiam aquelas crianças que tacavam pedra, aqueles que faziam ironia, aquelas pessoas que iam lá tentar tirar a boneca dela para atormentar ela, ou fingir que iam fazer algum mal àquela boneca a fim de rir da infeliz irmã num momento de expiação. Chico estava então num estabelecimento tomando um café com um amigo e Maria Boneca estava do lado de fora. Quando ela ouviu, imediatamente se afastou daqueles que a fustigavam, que a perturbavam, e veio falar com Chico. Chico se levantou e foi até ela. E aí aconteceu uma coisa especial. Maria Boneca parece ter recobrado a lucidez. Chega diante do Chico, conversa com ele naturalmente, fora daquele estado de loucura. No final, lhe dá um abraço carinhoso, beija suas mãos e volta a ser Maria Boneca. Volta para o seu estado de delírio. Chico vem até o amigo, senta e fala assim, como somos abençoados, né? Acabo de receber um abraço de uma rainha de França. Era uma referência ao que ela foi no passado. No final eu vou contar o poema que conta esse drama dela. Tem um poema que ele mais tarde psicografou de um espírito, contando o drama desse espírito espiando. Olha a postura de Chico. O respeito, a compaixão, não é dó, não é peninha, ela não é uma coitadinha, mas é um espírito espiando as dificuldades que ela criou no passado, os equívocos do passado. E naquele momento, quando você, com compaixão, respeitando a experiência difícil que aquele diante de você está passando, você respeita e não ri, não caçoa, não usa ela para fazer gracinha para o grupo em que você está. Isto é amor em alto nível. E você se eleva do estado de pequenez, nosso estado de pequenez que ainda temos muito. Recentemente, eu entrei numa drogaria para comprar um medicamento e tem aquela fila única, né? Mas tinha um rapaz, quando eu cheguei na farmácia, tinha um rapaz com um senhor parado logo, era o próximo da fila. A caixa chamou, o senhor foi e o rapaz ficou. Quando eu me aproximei, ele olhou para mim num sorriso e começou a puxar conversa. Ele devia ter mais ou menos aí uns 20 anos, mas eu percebi que a mentalidade dele rodava entre uns 5 ou 6 anos de idade. Me veio falar do videogame que tinha quebrado, que o pai não consertou. Eu estava diante de quem? De quem eu estava? De um personagem, né? Mas mais do que personagem, quem era ele? Um espírito, uma longa jornada,
Assim como eu? Sim. Espiando, né? Ele estava em expiação? Sim, ele não é aquilo. Ele é lúcido. Ele tem vivências talvez que eu não tenha. Naquele momento, olhou para mim, sorriu e veio buscar minha atenção. A coisa mais importante naquele momento era a atenção. Eu dei. Conversei com ele como se fosse um garoto também. Ele citou um joguinho que ele joga, por acaso eu conhecia, falei com ele. Imagino eu, que gosto muito de me relacionar com outro, adoro, amo falar, conversar, estar com outros. Em um momento que tenha que espiar desta forma, tanta vontade de me relacionar lucidamente, mas por um erro do passado, ter que espiar uma demência, uma limitação. Eu tinha duas escolhas diante dele: ser parte da expiação dele ou ser compaixão. Eu podia não dar atenção a ele, rir simplesmente da deficiência dele, ignorá-lo. Não, eu não ia ser parte da expiação dele. Eu resolvi ser parte da compaixão. Fui até ele, desci até ele e conversei com ele. Porque aquilo que ele está passando é momentâneo, digno de respeito. Dava para ver o quanto ele gostava de conversar, quanto ele gosta de se relacionar. E está impedido por aquela limitação que ele causou. Era um coitadinho? Não, era um coitadinho. Não. Ele era vítima de si mesmo, mas eu não estava ali para julgar. E como eu disse, me recuso a fazer parte da expiação dele. Mas no momento que eu fui até ele, desci até ele para conversar e dar valor à atenção que ele buscou em mim, aquilo mudou meu estado de espírito. Aquele momento foi um momento de prece. Uma prece momentânea. Fazer valer o namastê, quando tanto falo. A presença de Deus em mim, reconhece e reverencia a presença de Deus em você. Quem estava diante de mim? Um personagem. Tá, mas quem ele é? Um espírito. Mas tem mais. O que ele é para além do espírito? Uma manifestação do Cristo? Sim. Deus manifestado? Sim. Vamos lembrar um detalhe? Olha Jesus ensinando aos seus discípulos. Tive fome e você alimentou. Estive preso, você me visitou. Estava nu e você me vestiu. Estava doente e você me cuidou de mim. E aí os discípulos, mas mestre, nunca fizemos isso pelo Senhor. Toda vez que fizeste isso a um de meus irmãos, era a mim que fazia. Madre Teresa de Calcutá, na ordem das missionárias da caridade, tinha como doutrina que todas elas vissem o Cristo em todos os sofredores que eles encontrassem. Ela falava isso. Todos os sofredores que vocês encontrarem é o Cristo precisando do seu acolhimento e do seu amor. Francisco de Assis também tinha a mesma doutrina. Em todo leproso, em todo sofredor, ele via quem? O Cristo, e chorava tremendamente por isso. Ele não via o personagem, o espírito equivocado, ele via o Cristo, necessitado do que ele podia oferecer, e assim o fazia. Esse estado de espírito que a gente precisa manter nas relações humanas, o que não significa se sujeitar aos caprichos desse irmão, aos equívocos, às imperfeições dele, é uma bênção, porque teus neurônios e todo você começa a se organizar para que onde você esteja, seja com quem for, você esteja vendo Deus e o Cristo. E agindo segundo a razão com Ele. Porque, olha, amar é ótimo, mas prescinde da razão. Você não pode abrir mão da razão. Há um caso aqui no Rio de Janeiro, já tem alguns anos, não sei quem lembra, um americano em turismo no Rio de Janeiro foi fazer caridade na rua por um morador de rua. Assim que ela fez a caridade, que virou as costas, esse irmão estava em estado de perturbação, talvez até com esquizofrenia, bateu com a barra de ferro na cabeça dela e a matou. Então, prudência. Vamos fazer caridade sim, mas não abramos mão da razão, da prudência. É claro que o que aconteceu, com certeza, fazia parte do projeto, do rumo dela. Era o desfecho dela aqui na vida. Mas nos deixa um testemunho de que é preciso prudência. Mesmo porque você pode estar diante de um irmão que tenha a deficiência de caráter e que veja nessa conduta sua uma fraqueza, uma forma de explorar você, inclusive com má fé. Então você não pode abrir mão da razão.
Não abra mão da razão. Vamos agora à leitura da poesia, que Chico fala do drama de Maria Boneca. Algum tempo depois, o livro intitulado Mãe traz um poema do espírito de Epifânio Leite, em mensagem psicografada por Chico Xavier, retratando o drama de Maria Boneca, cujo conteúdo retratamos abaixo. Dama feudal que abraçamos por devotada amiga há 3 séculos e que hoje espia na via pública, sob a alcunha de Maria Boneca, o delito de haver exterminado o filho jovem, que lhe estornava a existência de irresponsabilidade e prazer. E aí vamos agora à poesia. Reencontrei-te por fim, esmolando na rua. Nada recorda em ti a dama do castelo. Lembro-me, dás a fossa ao filho louro e belo. Esqueces, gozas, ri, e a festa continua. Depois a morte vem, a memória recua. Escutas em ti mesmo o trágico libelo. Choras, nasce de novo e trazes pro flagelo a sede de ser mãe que a demência acentua. Como dói ver-te agora, os tristes olhos baços. Guardas, louca de amor, um boneco nos braços, em torno a quem te apupe a trilha menicória. Mas bendize, Senhora, a lei piedosa e austera, alguém vela por ti, o filho que te espera, há de te levar-te aos céus em cântico de glória. Então, o filho que ela causou a morte, com certeza um espírito de outro nível, já a perdoou e é quem vai recebê-la e levá-la para o plano elevado. Descobri que Maria Boneca, até pelo menos 2019, estava viva com 112 anos. Está num asilo. Inclusive tem a foto dela, se vocês quiserem vê-la, entre no Google e coloque lá Maria Boneca. Vai contar essa história, vai ter poesia e a foto dela. Ela, na época tinha 112 anos. E esses filhos amados, que entendeu que o que ele passou nas mãos dela é resultado, é claro, do equívoco dele também no passado, aguarda para recebê-la nos braços e levá-la para o plano espiritual, depois da expiação dura. Ela é digna de nosso quê? Respeito e compaixão. Namastê.